Uningá, que o futuro é aqui. Olá, alunos. Eu sou o professor Rodrigo Gualassi e nessa aula de hoje sobre negociação e tomada de decisão, nós vamos falar especificamente sobre os elementos da negociação e os principais erros da negociação. Começando por introdução ao tema, após os 3 elementos chaves da negociação, que são tempo, informação e poder. Acompanhe, por favor. A negociação, ela ocorre de forma sistêmica. Para que esse sistema ou processo funcione da melhor forma, reduzindo impactos danosos, é muito importante identificar possíveis elementos que possam influenciar diretamente o processo. E por que a negociação ela é considerada como um sistema? Principalmente porque ela tem início, porque ela tem meio e porque ela tem fim. E ela precisa de forma sistematizada passar pelas 3 etapas. E é muito importante que você consiga entender o que ocorre em cada uma dessas etapas. Nessa aula de hoje, nós falaremos sobre a tríade da negociação. Né? Começando sobre esse assunto, gostaria de fazer alguns questionamentos para você. Quais os elementos fundamentais que existem em uma negociação? Como negociar com perfis diferentes de negociadores? Na aula anterior, você percebeu quais são os perfis dos negociadores. Inclusive, pode ter identificado até mesmo qual é o seu perfil de negociador. E como é possível negociar com cada um desses perfis? O que fazer depois da negociação? Ou seja, a negociação possuindo início, meio e fim. Quando ela acaba, o que deve-se acontecer depois? Ou a negociação, de fato, acaba quando termina? Existem erros nas negociações? Será que durante um processo de negociação os erros podem ocorrer? E qual o papel da ética nas negociações? É importante ser ético em uma negociação ou o resultado de uma negociação está acima da própria ética? Vamos lá. Os 3 elementos chaves da negociação que formam a tríade da negociação. De acordo com Stark 99, são considerados 3 elementos mais importantes durante um processo de negociação. São eles o tempo, a informação e o poder. Recorde que nós vimos sobre tempo, informação e poder na nossa primeira aula como elementos-chave do processo. E por que é tão importante assim considerar tempo, informação e poder dentro de uma negociação? Vejamos cada um desses itens a partir de agora. O tempo, acompanhe no material. Todo processo de negociação possui início, meio e fim. Nós falamos sobre isso anteriormente, recapitulando. O que significa que existe cronologicamente uma estrutura voltada para uma ação que deve ocorrer em um determinado período. Embora existam relatos e afirmações de que contratos geralmente são fechados nos últimos momentos, ou seja, aquela máxima de que o que importa mesmo é o momento do fechamento. O que não pode ser esquecido é que todo o processo anterior contribui para o fechamento. Né? Não significa que podemos deixar para a última hora. Em muitos casos, a paciência compensa. Em outros, não. Cabe avaliar o melhor momento. Então, preste muita atenção. Quando uma negociação possui um tempo maior, sim,
você pode utilizar todos os argumentos, os artifícios, você pode utilizar toda a teoria em um processo de negociação. Mas e quando a decisão precisa ser tomada rapidamente? Quer um exemplo prático sobre isso? Imagine que você recebeu a notícia de que precisa internar o seu filho neste exato momento em um hospital. E para que seja feito o internamento, você precisa pagar as custas desse hospital. Se você não pagar, seu filho não é internado. Perceba que já envolve até mesmo um aspecto emocional nesta negociação e que deverá ser tomada uma decisão. Você não tem tempo para negociar, você não tem tempo para tomar a decisão, ela precisa ser tomada rapidamente, mas da melhor forma, para não comprometer além do que você pode. Então perceba que, mesmo parecendo ser um processo simples, algumas decisões são muito difíceis de serem tomadas. Ao contrário de que outras, nós temos mais tempo. Imagine que você recebeu a tarefa de negociar um contrato e você tem um prazo de 6 meses para essa negociação. Não é necessário tomar a decisão agora, e sim estudar todo o processo para, no momento correto, tomar a melhor decisão. Então, continuando aqui, é preciso entender que a maior parte das decisões, elas ocorrem da seguinte maneira: 80% do que você faz produz 20% dos seus resultados. Ou podemos usar essa lógica de maneira inversa, sendo que 20% do que nós fazemos produz 80% do nosso resultado. Cabe o balanceio, cabe balancear o quão efetivo você será. Você pode gastar muito mais tempo para atingir menos resultado ou menos tempo para atingir mais resultados. O que ocorre rotineiramente é que 80% dos resultados são acordados dentro de 20% do tempo. Ou seja, menos tempo, mais resultados. Essa é uma conta que é preciso ser considerada. Ou seja, você precisa, em menos tempo, atingir o máximo de resultado possível. Informação. A informação é um fator essencial para o processo. E por que é essencial? Quanto mais informação nós temos sobre um determinado processo, é como se nós tivéssemos munição suficiente para entrar em uma guerra. Já pensou entrar em uma batalha sem ter o suficiente, o contingente suficiente? A derrota é praticamente certa. Informação. Sem informações é como negociar no escuro, sujeitando-se a obter qualquer resultado, já que fica praticamente impossível alcançar os seus objetivos. Então, quanto mais informação nós temos, maior a probabilidade de convencimento da outra parte. De acordo com Hilsdorf, 2005, ele relaciona alguns questionamentos que podem servir como orientadores para o processo, para as informações. O que é preciso considerar? Qual a necessidade básica daquela negociação? Qual o interesse principal que existe na negociação? Quais são as expectativas evidentes provenientes da negociação? Qual o ponto mais vulnerável? O que nós pretendemos a longo prazo? Que outra informação pode pretender receber a longo prazo? Ou o que a outra parte também deseja obter, tanto no curto quanto no longo prazo? Você tem informações que são oriundas da sua parte e da parte do outro oponente. Quais serão as repercussões no relacionamento de ambos? O que se ganha e que se perde com as decisões que serão tomadas? E quais as correlações que podemos fazer
entre as partes. Aqui são apenas alguns questionamentos que podem ajudá-los na hora de obter informações. Existem muitos outros, mas aqui nós temos uma pequena lição de casa. Eu conseguindo reunir essas informações, eu consigo entrar bem em uma negociação, muito mais preparado. E o poder? O que é o poder dentro de uma negociação? O poder significa simplesmente manda quem pode e obedece quem tem juízo? Será que essa máxima funciona nesse caso? Vamos ver. Através do poder, é possível provocar ou impedir que ocorram alterações ou mudanças, bem como a própria determinação. O uso desse elemento ocorre para a tomada de decisão, como, por exemplo, para assumir ou isentar-se de responsabilidades. De fato, se eu tenho o poder, eu posso incitar um resultado, eu posso alcançar um resultado, até mesmo por meio da coerção. A partir do momento que uma parte é identificada como a detentora do poder, a outra parte tecnicamente sabe que deverá negociar muito mais para conseguir o resultado. É como se eu tivesse uma vantagem competitiva sobre o meu oponente. De acordo com as bases com os elementos chaves da negociação, as bases do poder, elas são reconhecidas em alguns aspectos diferentes. O primeiro deles é o poder de recompensa, que é definido como o poder que tem em sua base a habilidade para recompensar, ou seja, através do poder que eu possuo, atingindo o meu objetivo, eu recompensarei o meu oponente. O meu oponente identifica claramente esse aspecto. Ele sabe que ele vai entrar em uma negociação e que ele será recompensado pela outra parte, embora ele não saia, talvez, com todos os objetivos que ele esperava da negociação. Nós temos o poder coercitivo, que é aquele que é exatamente imposto, ou seja, eu tenho informação, eu tenho o controle, eu tenho a decisão final sobre determinado assunto, determinado item, e isso faz com que os outros participantes se coloquem em uma posição inferior em uma negociação. E isso pode ser alcançado de várias maneiras. Pode, por exemplo, se ter o poder em uma negociação. Imagine uma empresa com uma estrutura gigantesca negociando com uma empresa um pouco menor. O poder implícito desta negociação é o poder envolto na estrutura. O negociador que possui a menor estrutura, certamente ele entra em uma posição de defesa, esperando, é claro, alcançar o objetivo, mas sabe que as chances são menores. Nós temos o poder legítimo. O poder legítimo é aquele que é percebido em um dos oponentes de uma negociação. Ou seja, quando ao entrar em uma negociação, uma das partes reconhece que a outra detém um poder, ou seja, ele é detentor legítimo, reconhecido daquele poder, o que dificulta em muito um processo de negociação para, logicamente, a outra parte. Poder de referência é aquele que é referência em um determinado setor, uma determinada área, em conhecimento, seja qual for, você detém a referência daquele assunto. Imagine, quando aí na sua casa você precisa fazer uma manutenção no seu jardim. Para quem que você liga? É óbvio, liga para o jardineiro, porque ele é referência em fazer jardim. Seria contraditório ligar para o eletricista, por exemplo, porque a referência dele é em serviços elétricos. Ou seja,
O poder ele é reconhecido na área onde aquela pessoa, aquele negociador, tem as suas experiências comprovadas. E a força do poder de especialista, ou seja, quando eu me especializo diretamente em uma área. Posso até trazer os mesmos exemplos citados aqui anteriormente. Eu sou especialista em uma área. Imagine entrar em uma negociação com um especialista. É preciso estudar muito para conseguir o seu resultado. Poder da informação. Obviamente, é preciso citar novamente. Quanto mais informação nós temos, mais preparados entramos na negociação. Ter poder é ter força em relação à outra parte, o que, por sua vez, permite impor posições. O negociador empoderado possui capacidade de influenciar e conseguir exercer a própria vontade perante os demais integrantes. Com isso, podem conseguir resultados que, obviamente, não seriam possíveis sem a presença deste elemento. Então, o recado que fica dessa nossa aula de hoje é que, considerando os elementos tempo, poder e informação, a junção dos três elementos, se você souber exatamente o tempo que pode ser gasto em uma negociação, se você souber exatamente o quanto você representa naquela negociação, como os seus oponentes o veem durante um processo, como uma parte forte ou como uma parte fraca na negociação. Se você é considerado como uma parte forte, é porque você possui sim o poder. Se você é visto como uma parte fraca, aí eu digo para que você pegue o nosso terceiro elemento, a informação, municie-se de informações e aí sim, obtenha o poder para entrar em uma negociação. Obrigado e até a nossa próxima aula.